se aquele pensamento negativo que tu tá tendo, ele não for uma distorção, se ele for realmente uma realidade, o que tu pode fazer em relação a isso? Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre distorções cognitivas, sobre como às vezes a gente pode interpretar as situações erradas e acabar acreditando num pensamento que ele não é verdade. Porém, o que pode acontecer também é que esse pensamento ele é verdade, pode ser que ele não seja uma distorção e isso é uma coisa que acontece em alguns casos. Então, como que a gente lida quando um pensamento negativo não é uma distorção? O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente traz alguns assuntos aí relacionados à psicologia, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com esses pensamentos aí. Esse vídeo ele é meio que uma continuação desses vídeos que eu falei sobre distorções, porque sempre que a gente traz esse conceito de distorção cognitiva, vem essa dúvida também, né? Tá, mas eu já pensei sobre aquilo, eu avaliei, eu tentei questionar esse pensamento e eu vi que na verdade ele é algo que tá acontecendo. Não é um exagero da minha cabeça, eu não tô catastrofizando, é uma coisa que eu avaliei e eu vi que esse pensamento negativo é real. Quando a gente percebe que esses pensamentos são reais, eles podem ser um pouco dolorosos pra gente, né? A gente acaba sofrendo um pouquinho com essa situação e é por isso que hoje a gente vai entender um pouquinho, eu vou te explicar aqui como que a gente faz pra lidar com esse problema. Antes de começar a falar sobre esse assunto, só quero deixar um aviso pra quem tá assistindo aqui, né? Eu tô com o microfone segurando assim, eu geralmente deixo ele um pouco mais afastado, mas tá tendo uma obra aqui na minha rua, tá fazendo um barulhão muito absurdo e essa é a melhor forma de eu conseguir pegar o áudio que pegue mais a minha voz, né? Então, se esse vídeo não tiver com o áudio super ok, eu já peço desculpas aí, porque é uma coisa que foge um pouco do meu controle. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo porque é um assunto que eu acho muito importante e que a gente precisa falar sobre ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses pensamentos negativos quando eles são verdadeiros. Pra falar sobre isso, eu vou te trazer um exemplo aqui. Tu foi fazer uma entrevista de emprego pra um emprego que tu gostaria muito de conseguir e tu pensa depois que tu foi mal naquela entrevista, que tu não conseguiu te expressar bem, que tu podia estar falando de uma forma diferente. E quando tu avalia tudo, tu vê que esse pensamento é verdade, que tu não foi tão bem naquela entrevista. Outro exemplo em relação a relacionamentos. Tu acha que uma amiga ou então que o teu namorado tá se afastando um pouco de ti. Aí tu começa a avaliar essa situação e tu começa a ver que essa pessoa realmente está se afastando, não é só uma percepção tua. Pra gente conseguir fazer essa diferenciação do que é um pensamento distorcido, do que é o verdadeiro, a gente precisa fazer toda aquela avaliação que eu já comentei nos outros vídeos também, né? Tu pensar sobre o que tá acontecendo, tu tentar ver por outra perspectiva, se outra pessoa na tua situação interpretaria desse jeito, avaliar os fatos que estão relacionados a isso, às vezes conversar com outra pessoa também. Então, nesse caso de que tu achar que uma pessoa tá se afastando de ti, conversando com ela, tu pode ser que tu entenda melhor aquilo, se realmente é uma percepção ou se a pessoa confirma, se a pessoa dá sinais ali de que ela tá se afastando de ti. Então, a gente consegue diferenciar aí, né, o que é uma distorção e o que é um pensamento verdadeiro. A distorção, quando tu vai avaliar ela, tu vê que aquilo não faz muito sentido, que não tem tantas coisas que provem que aquilo é verdade. O pensamento, ele pode ser verdadeiro, mas a forma com que tu lida com ele é que vai mudar toda a situação. O problema pode ser que não esteja no pensamento, mas sim como que tu tá reagindo a esse pensamento. Então, a primeira coisa, quando a gente identifica que um pensamento negativo ele é verdade, a gente tem que pensar em questão de resolução de problemas. A resolução de problemas é uma coisa que vai te ajudar em absolutamente tudo que tu tiver na vida, né? Quando uma situação, quando um pensamento é real, tu pode parar e se perguntar, tá, esse pensamento é real, isso tá acontecendo. O que que eu posso fazer com isso? Então, pra resolver esse problema aí, né, pra usar essa técnica aqui, tu vai primeiro tentar identificar o problema, o que que tá acontecendo, qual que é a situação, pensar em possíveis soluções pra isso, testar o que tu tá fazendo, ajustar, fazer de novo. Essa resolução de problemas, ela é um processo ativo. Tu vai estar constantemente procurando formas de lidar com isso. Não é um processo de julgamento, de tu parar e ficar pensando por que que eu fui fazer isso, não deveria ter feito assim, tu ficar se colocando essa culpa, né? Porque quando a gente se culpa, a gente não tá orientado à resolução, né? Se tu fica se culpando, tu te coloca naquele lugar de ficar se martirizando ali, de se sentindo mal. E isso dificulta muito a procura por ajuda. Se a gente for pegar esses exemplos que eu te trouxe aqui, né? Em relação à entrevista de emprego. Então, vamos pensar sobre isso. Tá, eu fiz aquela entrevista, eu avaliei e eu vi que eu realmente não fui tão bem quanto eu poderia ter ido. O que que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso fazer uma próxima entrevista? Quais foram as situações que aconteceram, a forma como que eu agi nessa situação, que eu posso fazer de uma forma diferente, de uma forma melhor em uma próxima vez. Se tu tá com um problema no relacionamento, tu percebe que alguém que tu gosta tá se afastando de ti, o que que tu pode fazer sobre isso? Tu pode conversar com essa pessoa, tu pode tentar resolver com ela isso, pode mudar alguma atitude que tu tá tendo, que essa pessoa não tá gostando, ou algo que tu tá fazendo, às vezes até sem querer tá prejudicando o outro. Tem alguma coisa nessa relação que tu pode ativamente fazer pra reparar isso? Então, por isso que eu digo que não é uma questão de culpa, né? Não é tu te culpar
por tu ter tido um relacionamento não muito bom com essa pessoa, ou por tu não ter ido bem naquela entrevista, mas é de tu procurar ativamente uma solução pra isso. A segunda chave aqui importante pra conseguir lidar com o pensamento negativo é a comunicação. Às vezes esse pensamento que é verdade, ele envolve outras pessoas e é conversando, né, se comunicando que tu vai conseguir resolver isso. Falar sobre o assunto, falar sobre o problema, pode acabar aliviando muito ali e ajudar a resolver muita coisa. Então, te pergunta, conversa com outra pessoa, pergunta pra ela também se tem alguma coisa que tu pode fazer pra ajudar na relação de vocês. E às vezes nesse debate, nessa conversa, vocês conseguem encontrar uma solução junto. Às vezes é um problema mais de um lado, às vezes é mais do outro, às vezes é algo ali de como que tá funcionando a relação, né? Então a comunicação entra aqui como um ponto muito importante pra conseguir resolver um problema. E pra que essa comunicação seja efetiva, tu precisa exercer um pouco aí, né, a tua habilidade de escuta, de ser vulnerável, de tu falar muito bem com outra pessoa, né, de tu conseguir expressar o que tu tá sentindo, o que tá te incomodando, o que tu gostaria que fosse diferente. Então são dois pontos que ajudam muito aqui, né, tu conseguir ser vulnerável, de mostrar o teu lado, mas tu também ter essa escuta ativa, de tu conseguir ouvir outra pessoa sem ficar já esperando pra responder, ou então esperando pra atacar, né, então tá ouvindo a pessoa, mas tu não tá realmente ouvindo, né, tu só tá esperando a tua chance de falar de novo. Então a escuta ativa entra aqui como uma forma, né, uma ferramenta de tu conseguir ajudar a gerenciar essa situação ali, esse conflito com essa pessoa. Então a escuta ativa é tu realmente ouvir outra pessoa também com essa vulnerabilidade, né, mas tu ouvir o que o outro tá falando e realmente tentar entender aquilo, tentar absorver, tentar sentir esse sentimento que outra pessoa tá falando, né, tu tentar entender o lado dela e não só ouvir pra responder. E outro ponto importante aqui é a gente lidar com a aceitação. Quando esse pensamento negativo, ele é verdade e é uma coisa que não pode ser mudado. Então, por exemplo, tal pessoa me rejeitou, ou então meu relacionamento vai acabar e ele realmente acaba, ou quando tu comete um erro que tem uma consequência que não tem como voltar atrás. A gente não consegue resolver essas situações, mas a gente pode tentar aprender a lidar com isso. Tu aceitar a situação não é tu se conformar com aquilo, é tu parar de brigar com alguma coisa que já aconteceu e que não tem como ser mudada. A aceitação, ela vai abrir um espaço aí pra compaixão, pra um recomeço, né? Tu vê esse erro, vê esse pensamento negativo ali de algo que aconteceu que não pode ser mudado e tu não fica remoendo aquela situação, né, e pensando várias vezes sobre aquilo. Pensa, ok, isso aqui aconteceu, eu não posso mudar, mas eu posso aprender a ser diferente. Eu posso agir de uma forma diferente nas próximas situações pra não deixar que esse erro continue repetindo. E o que a gente deixa desse vídeo aqui é que nem todo pensamento vai ser distorcido, nem todo pensamento negativo vai ser uma distorção. Às vezes esse pensamento, ele é uma realidade, mas quando ele é uma realidade, tem caminhos, tem alternativas, formas de conseguir lidar com isso. Se tu tem esse problema, se isso é uma coisa que já aconteceu contigo, pode refletir sobre essa situação. E tu não precisa passar por essa situação sozinha também. Tu sempre pode pedir ajuda pra um profissional, ou então pra alguma pessoa que tu confia muito e que tu sabe que realmente tá ali pra te ajudar. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de curtir ele aqui, né, e compartilha com alguém que tu acha que pode se beneficiar dele também.